Graça e paz em nome de Jesus. Glória a Deus. Que declaração foi essa que nós fizemos, né? Que pela cruz de Cristo nós somos atraídos, né? Somos quebrantados pela cruz. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado pela tua presença real no nosso meio nesse tempo. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz, pelo preço que tu pagaste pela nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos amado de tal forma. Nós te bendizemos, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, que se entregou em amor e que reina para sempre. Nós cremos que o teu Espírito continuará soprando aos nossos corações e tornando a tua palavra vida em nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nesse mês, num movimento nacional da IPI do Brasil, nós estaremos meditando sobre o tema Juntos em Missão, chamados a compartilhar Jesus. E hoje nós meditaremos sobre compartilhar Jesus com a nossa vida, compartilhar Jesus com a nossa vida. Há mais de 2000 anos, diante da nossa vida corrida, tarefada, hora e vez estressada, com todos os nossos desafios e demandas, nós somos lembrados que o Senhor das nossas vidas nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho. Alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho. Esse é o propósito de Deus em Cristo para a minha e para a sua vida. Alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho. Dessa forma, a partir de hoje, nós iremos intensificar meditações num movimento missional a fim de alcançarmos pessoas ao amor salvador de Cristo, através da nossa vida, da família, do trabalho e nos nossos relacionamentos. Portanto, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, e nós iremos ler a partir do versículo 24. Mateus 16, a partir do versículo 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. No versículo 15 desse capítulo 16 do Evangelho de Mateus, depois de perguntar aos seus discípulos quem o povo dizia que ele era, Jesus se volta para eles e faz a pergunta decisiva, fundamental:
se volta para os seus discípulos e diz: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, representando os discípulos, e como era Pedrão, ansioso, não conseguia, disse: tu és o Cristo. E Jesus, então, passou a dizer para eles o que aconteceria com ele, porque se eles o reconheciam como Cristo, ou seja, como o Salvador e Senhor enviado da parte de Deus, eles deveriam saber a sua missão e como isso envolve os seus aprendizes. A missão de Jesus é ir para a cruz e morrer para perdoar os pecados de todo o mundo. A missão de Jesus é ir para a cruz e perdoar os pecados de todo o mundo. Então Jesus diz o seguinte: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é nesse versículo que nós vamos nos concentrar nessa manhã. Uma prática pouco comunicada, e menos ainda praticada no cristianismo contemporâneo, é a de acolher o sofrimento para a glória de Deus. Ouça o que eu vou te falar. Uma prática pouco comunicada, e menos ainda praticada no cristianismo dos nossos tempos, é acolher o sofrimento como um dom, como um presente dado para a glória de Cristo no discipulado. O Novo Testamento fala de Mateus a Apocalipse, do chamado do cristão a acolher o sofrimento para a glória de Deus. Não o sofrimento pelo sofrimento, porque ninguém aqui é masoquista, você concorda? Mas está dizendo que o verdadeiro discipulado sempre vai implicar um grau de sofrimento na minha e na sua vida, sempre vai implicar um grau de angústia, um grau de perseguição, um grau de dor, um grau de renúncia. Não existe segmento de Jesus sem dor. É isso que o Evangelho diz para mim e para você. Sem renúncia, sem abrir mão, sem morrer, às vezes até fisicamente, mas sempre para o seu próprio eu, para o seu próprio ego. Porque seguir a Jesus é amar, meu irmão e minha irmã. E o Senhor Jesus diz que segui-lo é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amarmos ao próximo como Ele nos amou. E isso sempre implica dor, porque o amor é sacrificial. Todo verdadeiro amor é sacrificial. Por exemplo, Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: quando Deus chama alguém, chama para vir e morrer. Quando Deus chama alguém, chama para vir e morrer. Porque conhecer Jesus é mais do que saber sobre Ele, é mais do que ler livros sobre Ele, é mais do que escutar mensagens sobre Ele, é mais do que estudar e pesquisar sobre o contexto político, social, geográfico, religioso dos tempos de Jesus. É mais do que tudo isso. Conhecer Jesus é andar com Ele e viver como Ele viveu. É ser o terceiro depois do último, porque foi isso que Jesus fez na sua própria vida. O que Jesus não está pedindo aos seus discípulos é que eles aprendam a pensar de forma invertida. Preste atenção nessa expressão, pensar de forma invertida, porque Jesus insiste que Deus pensa de forma diferente de nós. O próprio Deus declarou isso quando falou lá em Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deus vê tudo, meu irmão e minha irmã, de dentro para fora. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não está vendo os nossos gestos em primeiro lugar, Ele não está ouvindo as nossas palavras ou o tom da nossa voz. O Senhor está olhando o nosso coração. Deus se importa com o estado da nossa alma.
Deus se importa com a verdade do nosso ser. Deus se importa com quem nós somos quando ninguém está olhando. Deus ouve o que nós falamos em silêncio, porque Ele é. Deus vê tudo de dentro para fora, ou talvez nós poderíamos dizer que Deus vê tudo da forma correta, ao passo que nós vemos tudo de forma invertida quando olhamos pelos olhos humanos. Para Deus, o caminho de Cristo e do seu reino, por exemplo, vai exatamente na direção oposta do que os seus discípulos pensavam. Os discípulos de Jesus esperavam um Messias, um Salvador político, alguém que tomaria o trono de Israel, alguém que montaria num cavalo poderoso, que arregimentaria um exército, que guerrearia contra o Império Romano, que derrubaria aquele império e que tomaria o governo de Israel. Deus pensa que o reinado do seu Messias e a instauração do seu reino passa pela cruz, passa pelo sofrimento, passa pela morte. É o poder e a vitória através de aparentes fraqueza e derrota. Sou então para nós, para mim e para você, um chamado para seguirmos esse Jesus. E o chamado de Jesus é para ir com Ele até a cruz. E na cruz só há uma coisa a fazer: morrer. Porque se o povo de Deus não morrer para si, não viverá para Deus. É a comunicação do Evangelho. É um chamado ao longo dos séculos. É como um grande megafone, chamando eu e você a deixar, seja o que for que nos atrapalhe, a termos Jesus Cristo e o seu caminho como prioridade na nossa vida e segui-lo. Deixar, seja o que for que estejamos fazendo, e que tome o primeiro lugar na minha e na sua vida. E a pergunta que o Evangelho faz para mim e para você é: o que está em primeiro lugar na minha e na sua vida? Porque se Cristo não estiver sentado no trono do nosso coração, ao outro alguém ou alguma outra coisa estará. Segui-lo custa tudo, e representa abrir mão de tudo. Quem aqui sabe nadar? Ou pensa que sabe, né? Ninguém aprende a nadar enquanto não tira o pé do fundo da piscina. Porque enquanto estiver com o pé no fundo da piscina, na zona de segurança, você não vai aprender a nadar, porque você não vai precisar nadar. Seguir Jesus é como pular no mar, sem saber nadar, confiando que vai ter uma potente mão que vai nos segurar. Confiando, sem ver. Esse é o chamado da fé. Porque a fé é a esperança das coisas que não se veem. Nós confiamos que se Ele disse que ao seguirmos o seu caminho, negando a nós mesmos, Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, ainda que nós não vejamos ou sintamos, Ele estará, porque Ele disse que estará. Não depende de mim ou de você, depende do desejo do coração de Deus, de iniciar e terminar cada dia comigo e com você, e de ter a mim e a você, apesar de nós mesmos, para trabalhar junto com Ele, porque Ele quis assim. Para quem perde a sua vida a fim de encontrá-lo, há uma promessa. Versículos 27 e 28 dizem assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Essas declarações de que aqueles que o seguirem receberão grande recompensa e não morrerão antes de vê-lo vindo na sua glória,
Jesus não estava falando para os seus discípulos da sua segunda vinda. Jesus estava falando da sua ressurreição, da sua vindicação, dizendo que aqueles que nele confiassem e seguissem, morressem para si mesmos e seguissem a ele, não deixariam de vê-lo vindo na glória do reino do seu Pai. E viram. 11 daqueles viram. Somente um não viu, porque antes disso se suicidou. Mas os 11 que haviam abandonado o mestre na cruz, viram ele voltar na sua glória, quando ele havia recebido todo o poder nos céus e na terra. Para os que seguem Jesus hoje, Jesus faz promessas igualmente extraordinárias, porque ele já é o Senhor ressurreto do mundo. Para segui-lo, eu e você temos que aprender a pensar de forma inversa, como se olhássemos através de um espelho. Se você olhar à frente de uma ambulância, vai estar escrito ao contrário. Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque ela não é para ser vista de frente, mas é para ser vista através do espelho. Porque quando você está na rua e ouve uma sirene e olha no espelho, no retrovisor do carro, e vê escrito ambulância, você já abre caminho para o carro, se preciso for até sobe na calçada, não é assim? Fura sinal, abre tudo, porque a ambulância precisa passar. O que o Evangelho nos chama é olharmos através do espelho e termos essa visão inversa, ou seja, o que o mundo considera grande é tolice. Tudo que o mundo considera ser grande é tolice. Essa é a inversão do Evangelho. E o que o mundo considera tolice é verdadeira sabedoria. O Novo Testamento não pode ser mais direto do que isso, meu irmão e minha irmã. Não devemos apenas acreditar que Cristo foi crucificado e que ressuscitou, mas nós devemos nos deixar ser crucificados com Ele. É o que Paulo disse. Se com Ele fomos batizados, morremos para o mundo, à semelhança da sua morte, com Ele seremos ressuscitados, à semelhança da sua ressurreição. Paulo falou também em Filipenses, capítulo 4, que ele queria conhecer Jesus, e ter a coragem de provar dos sofrimentos de Cristo, ao ponto de ser transformado pelo Espírito. O chamado do cristão é para a cruz. Entregue tudo o que tem para seguir Jesus. Abra mão de tudo, meu irmão e minha irmã. É um convite do Evangelho para mim e para você. Abra mão de tudo. Como diz lá em Hebreus capítulo 13, como nós temos uma grande multidão de testemunhas, e que elas testemunham que vale a pena seguir Cristo, porque ao morrer para si mesmo, nós encontramos a verdadeira vida. O autor de Hebreus diz: abandone tudo aquilo que os torna vagarosos em seguir Jesus. Abra mão do pecado e vá seguir o seu Senhor. É o chamado do Evangelho para mim e para você. Parece que em todas as gerações, há poucas pessoas que se atrevem a levar a palavra de Jesus a sério. E a igreja do nosso tempo precisa levar a palavra de Jesus a sério. Porque a própria Bíblia diz que as profecias passarão, os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. São a elas que nós devemos ser inteiramente fiéis. Não aos nossos caprichos, aos nossos desejos, aos nossos gostos, aos nossos projetos pessoais, não aos nossos sonhos, mas às palavras de Jesus.
juntar a nossa vida e tudo que nos circula e levar ao pé da cruz, ao Calvário, e ali deixar Jesus purificar a minha e a sua vida, e mostrar para mim e para você o que é dele para nós, e como ele quer que nós o exaltemos e compartilhemos ele com a nossa vida, através de uma vida transformada. Quer compartilhar Jesus com a sua vida? Você pergunta. Morra para si mesmo, e você vai compartilhar Jesus com a sua vida. Imagine o que aconteceria se nós fizéssemos isso. O que seria, meu irmão e minha irmã, o que é capaz de deter gente que morre para si mesmo? É só ler Atos, nada é capaz. Atos diz que somente o Espírito Santo segurava eles. É interessante quando a gente lê Atos 16, 17, diz que o apóstolo Paulo quis ir na Bitínia, o Espírito Santo deu resistência, quis ir em tal lugar, o Espírito Santo deu resistência, ele dormiu, sonhou com um varão macedônio, dizendo, venha nos ajudar, e ele entendeu, é o Espírito nos conduzindo para lá. Somente o Espírito de Deus pode segurar quem morre para si mesmo, gente. Governo, pandemia, crise, essas coisas passam, mas aquele que nos conduz não passa. Como é contagiante e atraente alguém que morre para si mesmo e vive a vida de Jesus no tempo que a gente vive? Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem atrairia todos para si quando fosse levantado na cruz. Então não tem outro caminho para compartilhar Jesus com a minha e com a sua vida. É a cruz, é o Calvário, é só lá. Essa é uma vida que compartilha Jesus. Francisco de Assis disse o seguinte: viva Cristo, se preciso use palavras. Viva Cristo, se preciso use palavras. Quero deixar ideias para você compartilhar Jesus através da sua vida, e se você puder, anote aí, um papelzinho, no seu celular, veja bem, ideias para compartilhar Cristo, através da palavra. Bom, uma forma é você compartilhar a palavra de Jesus. Então, participe das devocionais que têm sido feitas com tanto amor, zelo e carinho, têm sido enviadas para o seu WhatsApp, têm sido publicadas nas redes sociais da igreja. Leia, participe dessa devocional e compartilhe essas devocionais através das suas redes sociais, seus contatos do WhatsApp. É uma forma, compartilhar a palavra de Jesus. Você manda tanta coisa, tanta imagenzinha, tanta imagem do Corinthians. Manda, abençoado, abençoada. Manda as devocionais, filho de Deus. Curta a nossa página, sabe? Compartilhe, divulgue o nosso canal do YouTube. A nossa página na internet é um veículo de comunicação. Nossa igreja fez um bom investimento em toda uma nova aparelhagem de transmissão, porque a gente crê que o Evangelho transforma vidas, e a gente quer divulgar para a maior quantidade de pessoas. Então compartilhe. Sobre a palavra ainda, convide alguém para conhecer Jesus através da Bíblia. Leia um capítulo do Evangelho de Marcos por dia com essa pessoa, e combine de trocarem mensagens ao final do dia, para ver o que vocês aprenderam sobre Jesus. Bom, ideias também para você compartilhar Jesus através de boas obras. Faça pequenas coisas que o mundo considera tolice. Agradeça quando alguém fizer alguma coisa para você. Seja generoso. Dê passagem no trânsito. Cumprimente o seu vizinho. Faça ou compre um pão bem gostoso e leve para o seu vizinho. Já pensou? Coisa simples. E aí você pega e escreve a próprio punho, porque Deus te amou de tal forma que deu o Filho dele para que, se você crer, você viva. João 3,16, cartinha do Zezinho e da Esther, para o vizinho tal. Já pensou? Coisas básicas, simples. Ligue para as pessoas.
Faça isso na sua casa, no seu trabalho, na rua, perdoe alguém que precisa do seu perdão, peça perdão. Isso é uma coisa que o mundo diz que é tolice, que o Evangelho diz que é vida. Peça perdão. Segundo, faça algo que exija que você negue a si mesmo, ou seja, peça perdão. Faça uma doação exponencial, sem contar para ninguém. Uma doação assim, para alguma instituição, para alguém, para onde você quiser, mas que nem a tua mão esquerda saiba o que a tua mão direita faz. Faça isso. Ouça verdadeiramente as pessoas. Ore. E sirva alguém que tem lhe perseguido. Boas obras. Palavra e boas obras. Que o nosso bom Deus nos ajude e nos abençoe nessa jornada e nessa missão. Compartilhe Jesus com a sua vida. Morra para si mesmo e deixe Deus fazer o resto.